Olá, olha eu aqui de novo, né? Mais uma videoaula prendendo a atenção de vocês. Espero que esteja aprendendo para o bem e que vocês estejam, né, absorvendo aquele conteúdo, né, que eu estou querendo passar para vocês aqui, mas que eu queria estar passando, né, presencialmente, mas infelizmente o momento não permite e quem sabe, né, logo mais a gente vai poder fazer isso em sala de aula, né, que eu imagino que muitos de vocês não estejam mais aguentando. Mas enfim, né, estou aqui para falar da aula de Sociologia, né, Sociologia. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Bora, ligou! E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Não, perdão, gente, confundi. Estou gravando 3 aulas ao mesmo tempo, né? Mesmo tempo não, no mesmo dia, né? Olha a série de confusões que eu estou fazendo aqui. Mas enfim, eu estou gravando as nossas 3 aulas da semana no mesmo dia, né? Então, muita coisa na cabeça. E aí, hoje a gente vai falar aqui agora, nesse momento, sobre a nossa aula de filosofia, né? Passadas confusões, a gente vai falar da nossa aula de filosofia, onde a gente vai abordar a temática, né, de liberalismo e de democracia, tá? E aí, para a gente começar falando aqui sobre liberalismo e democracia, eu quero iniciar da gente pensando na Europa da Idade Moderna, tá? Toda vez que a gente vai falar em Europa da Idade Moderna, obrigatoriamente, gente, a gente tem que pensar que uma das principais características desse período era a existência dos estados nacionais modernos absolutistas, ou seja, das monarquias absolutistas. Sobre o que é uma monarquia absolutista, eu recomendo para quem não sabe, tá, assistir primeiro a aula de Sociologia, porque lá eu falo sobre a monarquia absolutista, porque o nosso tema lá é sobre monarquia, república e anarquismo. Então lá eu falo um pouquinho sobre o que é uma monarquia absolutista. Mas também não há problema nenhum se você quiser assistir só depois, né? Então anota aí no caderninho Monarquia Absolutista e depois que você terminar essa aula aqui, você vai lá e assiste e acompanha o que a gente está trabalhando. No entanto, tá? Na Europa existia como principal característica a ideia das monarquias absolutistas. No entanto, lá por volta do século XVIII, ou seja, entre 1701 e 1800, a gente vai observar no continente europeu, principalmente, a existência do que a gente coloca como o século das luzes. Por que a gente coloca que naquele período ali vai acontecer o que a gente tem como século das luzes? Vai ser justamente nesse período que vai surgir o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento, né, intelectual, um movimento ideológico, que ele teve como principal característica, né, ser contrário ao regime absolutista e as suas vertentes e as suas características. Então, o movimento iluminista, ele era um movimento que prezava pelo uso da razão, pelo uso da experimentação, né? Ou seja, era um movimento de cunho intelectual para bater de frente com todas aquelas características, com todas aquelas premissas que não tinham nada de racionais dentro do modelo absolutista. Tá? Então, era um movimento que prezava pela ideia da liberdade, era a ideia do liberalismo. Então, a gente vai observar que vai prezar pela ideia do liberalismo político, ou seja, o fim, né, do Estado absolutista, das monarquias absolutistas, e vai prezar também pela ideia de um liberalismo econômico, ou seja, ele vai começar a prezar pela ideia de uma não interferência do Estado na economia. Tá? Dentro desse século das luzes, a gente vai observar que vai ter, né, alguns eventos extremamente importantes. O primeiro evento que a gente vai observar, né, nesse século das luzes vai ser o movimento da Revolução Industrial. Né? A gente já trabalhou, inclusive, né, falou um pouquinho sobre a ideia de Revolução Industrial nas nossas aulas presenciais. Tá? E aí, quando a gente estava falando de Revolução Industrial, eu lembro que a gente comentou que a Revolução Industrial
representou, né, a gente pode começar a dizer assim, o início da exploração de uma classe em detrimento de outra. Tá? Ou seja, a gente vai observar que a Revolução Industrial ela começou a significar, ela começou a representar para a gente o início da exploração da classe burguesa em relação à classe proletária, à classe operária que vinha surgindo, porque na Revolução Industrial a gente vai começar a observar que vai ter o surgimento das indústrias como a gente conhece. Tá? E aí isso aconteceu lá no século XVIII. Quando a gente entra no século XIX, a gente vai observar que vai começar a ter uma intensificação de diversas exigências democráticas. Ou seja, começa a se exigir cada vez mais no mundo, né, uma ideia de uma democracia. Muito dessas exigências, muito desse pensamento, né, de buscar, né, a ideia de uma democracia cada vez mais clara, vinha por conta, né, dos resultados que a Revolução Francesa de 1789 ela trouxe para a gente. Tá? Então, o que a gente vai observar? Que naquele período ali de Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, antes de tudo a gente tem que entender essa ideia, que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Então ela exigiu uma liberdade para a classe burguesa. Ela exigiu uma maior participação política para a classe burguesa. Tá? Então a gente tem que começar a pensar justamente nisso. E aí, como resultado da Revolução Francesa de 1789, a gente vai ver que lá no início do século XIX, tá, a gente vai notar que vai ocorrer uma expansão, né, uma intensificação dessas exigências democráticas, dessas exigências de liberdade que o iluminismo trazia. Tá? Vai ser nesse contexto, tá, que os operários, eles, por conta da exploração, eles vão buscar cada vez mais uma intensificação da democracia, uma intensificação da liberdade para eles. Ou seja, a partir daquele momento, a gente vai notar que passou a se exigir cada vez mais uma igualdade, tá? Ou seja, uma extensão da liberdade. Por quê? As revoluções industriais e a Revolução Francesa, ela trouxe uma liberdade para apenas uma parcela da sociedade. Ou seja, ela trouxe a liberdade apenas para a classe burguesa. Ou seja, a classe camponesa, a classe operária, ela continuou sendo explorada, ela continuou sem direitos. Então, quando a gente observa que a Revolução Francesa ela ocorre, ela vai estender, ela vai gerar uma exigência cada vez maior desse processo de liberdade, desse processo de democracia, vamos dizer assim. E aí, essa liberdade que vai se buscar agora, ela está pregando nada mais, nada menos que uma ideia de igualdade. Não à toa, a gente vai começar a observar que por conta disso vão surgir dois liberalismos. Tá? E esses dois liberalismos a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Mas como eu já fiz na outra aula, para quem assistiu o primeiro Sociologia, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa para vocês começarem a pensar, para vocês beberem uma água, tá? A voz até falhou aqui, para vocês beberem uma água, e aí já a gente volta, que eu vou aproveitar para beber água aqui também, porque a voz já está falhando. Pronto, voz recuperada, bebi minha água, espero que vocês também tenham se hidratado aí na casa de vocês, né? Aproveitei, botei meu óculos novo, não me adaptei. Enfim, vamos prosseguir aqui com a nossa aula, né? E aí, como eu estava falando para vocês, dentro dessa ideia de extensão da liberdade, ou seja, exigência de igualdade, vai surgir algumas vertentes do liberalismo, como eu estava apontando, tá? E aí, eu vou ler aqui para vocês o que eu botei no papelzinho aqui. Então, a partir dessa existência, né, de um modelo defendendo a ideia de igualdade, ou seja, a ideia da liberdade, vai surgir o que a gente aponta como o liberalismo democrático, tá? O liberalismo democrático, ele tinha como pauta algumas coisas que eu vou ler aqui agora, tá? Primeiro, a defesa do sufrágio universal. Segundo, a ampliação das formas de representação. Terceiro, a ideia de uma liberdade de imprensa. E o quarto e último ponto, uma educação pública
e gratuita para todos. Então o liberalismo que começa a surgir a partir daquele momento ali na Europa, ele vai pregar, ele vai defender justamente essas ideias, tá? E aí, esse liberalismo democrático, ele pode ser dividido em duas vertentes, tá? Em dois grandes grupos. O primeiro grupo é do liberalismo democrático conservador, tá? E o segundo grupo é o do liberalismo democrático radical. Então, o liberalismo democrático conservador, nele não vai prevalecer a ideia de igualdade, tá? Então, vai ser um liberalismo que ele vai prezar, tá? Por uma ideia de uma diferenciação entre as classes existentes dentro da Europa ainda. Então, a gente vai notar que dentro desse liberalismo, né, vai predominar, vai prevalecer as ideias, os ideais de uma classe burguesa que tinha conquistado os direitos a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Inglesa, que a gente também falou lá na aula de Sociologia, a partir da Revolução Francesa. Porém, ele não quer estender, tá, essa ideia, esse ideal de igualdade para a sociedade como um todo. Então, ele quer predominar. O que a gente vai observar a partir de agora, que vai existir, né, pelo menos no campo teórico, uma ideia de uma liberdade, de uma igualdade no campo político, no campo jurídico, mas ele não quer estender essa liberdade para outros setores e para a sociedade como um todo. Da mesma forma, no outro lado, a gente vai observar de um liberalismo democrático que a gente chama de radical. Eu não gosto de utilizar o termo radical porque é o liberalismo que eu acho correto, no qual dentro desse liberalismo, que é o correto, que é o necessário, que é o importante que deve acontecer, ele exigia uma igualdade e a extensão de todos os benefícios para a sociedade como um todo. Então ele está pregando aqui de fato que toda a sociedade ela tem igualdade e que ela tem liberdade. E aí vamos deixar claro aqui, isso é extremamente da gente começar a apontar, importante da gente começar a apontar, importante da gente falar. Quando a gente coloca no campo sociológico, histórico, no campo filosófico, ou seja, na área dos direitos, na área das ciências humanas, tá? Toda vez que a gente fala de igualdade, essa igualdade que a gente aponta, essa igualdade que a gente coloca, a gente não está querendo dizer que todas as pessoas sejam iguais efetivamente, umas iguais a outras, tá? É uma igualdade que você tenha, né, condições semelhantes para as pessoas, né, desfrutarem das suas próprias individualidades. Então, assim, se quer condições, se defende condições iguais para as pessoas terem as suas individualidades, desfrutarem das suas individualidades, tá? Então, assim, é permitir com que as pessoas possam alcançar, vamos dizer assim, o sucesso partindo de um mesmo local, né, sem diferenciações. Tá? Então, quando se coloca essa extensão de liberdade, né, de benefícios para a sociedade como um todo, né, a gente vai observar justamente isso. Até aqui, gente. Tranquilo? E aí, agora a gente vai começar a ver, tá, sobre o liberalismo inglês e o liberalismo francês que vão surgir. Tá? Então, mais uma pausinha na nossa aula e aí a gente começa a falar do liberalismo inglês. Tudo bem, gente? Então, dá um descansinho e a gente segue já já para o liberalismo inglês. Partiu! E aí, gente, o primeiro liberalismo que a gente vai abordar aqui, tá? São dois, que existe o liberalismo inglês e o liberalismo francês, é o liberalismo inglês. Tá? Esse liberalismo ele tem dois principais representantes que eu poderia falar para vocês, que é o Jeremy Bentham e o Stuart Mill. No caso, na aula de hoje, tá, a gente só vai falar em relação ao Jeremy Bentham. Por quê? Ele é o que a gente considera como pai, como fundador do princípio, né, da teoria do utilitarismo. Tá? Mas e aí, Lucas, o que significa, o que seria, né, o princípio ou a teoria do utilitarismo? Essa teoria criada pelo Bentham, ela vem com a ideia de criar um princípio da utilidade, ou seja, do que é útil
das medidas, das ações políticas que sejam úteis. Como assim úteis? Ou seja, ele está defendendo dentro dessa teoria, ele está defendendo dentro desse pensamento de que qualquer medida, qualquer ação que se adote e que seja uma ação que tenha como objetivo promover a felicidade da maior parte da sociedade, essa é uma ação válida, essa é uma ação importante, porque ele, como um liberal, ele está defendendo a ideia, ele vem defender a teoria para a gente de que é extremamente necessário de que você adote medidas para que satisfaça a maior parcela, a maior parte da população, tá? E aí, como que você vai fazer isso? De que maneira você vai adotar, né? E você vai entender que essa medida, que esse princípio é um princípio útil, é um princípio que está provendo a felicidade na maior parte, né, da sociedade. Primeiro, ele dá 3 características básicas para a gente começar a pensar, e que são, se essas medidas adotarem, né, essas características, ela tem o princípio da utilidade, né, válido. A primeira medida que a gente pode pensar é de que ela tem que prover a subsistência da sociedade. A segunda que a gente vai pensar é de prover a abundância da sociedade. E a terceira e última é de que ela tem que sempre favorecer a igualdade e a segurança para a sociedade como um todo. Então, o Bentham, ele vem trabalhando justamente com essa ideia, tá? Agora, quando a gente vai passar lá para a França, o principal teórico do liberalismo francês é nada mais, nada menos que Alexis de Tocqueville, tá? Ele, né, como um acadêmico, como um pensador, durante seu período acadêmico, vamos dizer assim, ele fez uma viagem aos Estados Unidos. E nessa viagem que ele fez aos Estados Unidos, né, ele ficou um tempo lá, ele vivenciou, né, a organização, o modelo político, né, do país da América do Norte. Não à toa, ele escreveu um livro, né, onde teve como base, né, todas as suas análises que fez nos Estados Unidos, e um dos principais livros dele é o Democracia, né, a Democracia no caso, na América. Tá? O que ele vai pensar dentro da teoria dele? Dentro da teoria dele, ele vai tentar fazer uma discussão, ele vai tentar fazer um pensamento, vamos dizer assim, no qual ele tenta buscar conciliar a ideia de liberdade com a ideia de igualdade, que é uma ideia que ainda hoje é um tanto complicado da gente observar, né, nas questões políticas. Muitas pessoas não conseguem entender ou não querem entender de que é possível sim você conciliar a liberdade com a igualdade. É complicado, é óbvio, mas há uma possibilidade da gente fazer essa união, tá? Isso não é papo para a gente discutir aqui, até por conta do tempo que a gente tem. Mas enfim, ele tentou fazer essa discussão. E aí, dentro da teoria dele, ele começou a fazer discussões e ele começou a propor ideias, né, na qual você conseguiria, tá, chegar a conclusões para você fazer um liberalismo no qual você tentaria unir a liberdade com a igualdade. E aí, mesmo, né, dentro desse pensamento dele, ele tinha um temor de que, se você concentrasse o poder nas mãos de um governante, né, para você tentar adotar a ideia de liberdade e igualdade, se você concentrasse de forma muito forte esse poder nas mãos de um governante, isso poderia gerar, né, o que ele chama de uma tirania, tá? Ou ele vai apontar como uma sociedade de massas, que vai levar, de certa forma, a uma tirania da maioria. Ou seja, ele aponta que, se isso acontecesse, obviamente dentro do pensamento dele, isso iria gerar, dentro de uma ideia de uma sociedade de massas, um pensamento de que existia uma liberdade, de que existia uma igualdade, mas que na prática isso não ia ser vivenciado. Porque se é uma tirania, a gente tem que notar, a gente tem que pensar que existe uma ideia, né, de falta de liberdade. Mas por conta, né, de uma sociedade de massas entender do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista intelectual, de que aquele modelo é bom, que aquele modelo é perfeito, né,
começaria a se imaginar justamente essas questões. Então Alex de Tocqueville, ele começa a ficar preocupado dentro da teoria dele. E aí ele aponta, né, um modelo ideal, de certa forma, vamos dizer assim, para começar, para se implementar e buscar isso. E aí eu vou ler algumas características aqui. A primeira característica que ele coloca é de que deveria ter, né, a questão da promulgação de leis. Só que essas promulgações de leis teriam que garantir as liberdades fundamentais, tá? E sempre ter uma vigilância constante pelo exercício da cidadania, tá? Obviamente, esse pensamento do Alex de Tocqueville não é um pensamento que predominava na sociedade. Ele vai ser alvo de muitas críticas, tá? Principalmente porque, né, o liberalismo em si vai ser alvo de muitas críticas. A gente vai ver que o liberalismo ele vai trazer uma série de contradições. E é justamente isso que a gente vai falar agora para finalizar a nossa aula. Tudo bem? E aí agora a gente chega na nossa última parte da aula de hoje, tá? De filosofia, no qual a gente vai trabalhar, a gente vai falar um pouquinho, né, rapidinho, sobre a ideia das contradições do liberalismo. Por quê? Assim que o liberalismo ele surge, gente, lá por volta do século XVIII, no século das luzes, como eu apontei para vocês, esperava-se ou acreditava-se que ele seria uma ideologia, né, que iria implementar o ideal de liberdade, um ideal de igualdade cada vez mais intenso. De fato, né, nos momentos iniciais, quando começa a ocorrer essa expansão, né, após a Revolução Francesa, a gente vai ver que, de certa maneira, vai haver sim uma extensão, né, desses ideais de igualdade, ideais de liberdade. No entanto, ao longo da história, principalmente quando a gente fala da história europeia como um todo, a gente vai ver que o liberalismo ele vai trazer algumas consequências. Por quê? Ele vai começar a prezar, né? Ele vai começar a prezar principalmente, tá, pela ideia que a gente tem que pensar de uma não interferência do Estado na economia. Então ele vai começar a ter, né, um modelo no qual o Estado não interfere diretamente na economia, e o Estado, ao não interferir diretamente na economia, a gente vai notar que ele vai se caracterizar, né, ele vai ter como uma das principais características uma intensificação cada vez maior da força burguesa. Então a burguesia, né, através da figura das empresas, elas vão crescer cada vez mais. E aí no século XIX, só para a gente ter um exemplo, né, a gente vai notar que o mundo vai passar pela ideia, né, do neocolonialismo ou pela ideia do imperialismo, no qual os países europeus, através de empresas, obviamente, né, elas vão iniciar o processo de colonização do continente africano e do continente asiático, trazendo diversos horrores para a história, né? Quando a gente estuda imperialismo, quando a gente estuda segunda Revolução Industrial, a gente observa isso com uma maior facilidade e a gente observa isso com uma maior clareza, tá? Então a gente começa a observar justamente essas questões relacionando ali. E aí o imperialismo ele vai ser extremamente prejudicial, vai trazer diversos danos, vai trazer diversas diferenciações. Aquele modelo que era para trazer a liberdade, que era para trazer a igualdade, na prática a gente vai ver que isso não vai acontecer. Ele vai gerar um nível de exploração muito alto dos europeus em relação a países asiáticos e em relação a países africanos. Além disso, essa ideia do liberalismo cada vez mais intenso que vai ocorrer na Europa, a gente vai observar que vai ser um dos fatores que vão levar à Primeira Guerra Mundial e a uma crise lá no ano de 1929. Então aquele liberalismo que surge no início, né, como uma ideia de liberdade, de igualdade, ao longo do tempo, com o passar do tempo, vai começar a apresentar uma série de contradições. Isso não significa que seja um modelo que tem que ser, né, exterminado, né, depende das concepções ideológicas das pessoas, né, mas o liberalismo, assim como qualquer ideologia, como assim qualquer movimento,
ele vai apresentar suas contradições, ele vai apresentar os seus problemas. E aí esses problemas a gente entende que no século XIX, no século XX, eles vão ser extremamente prejudiciais, eles vão ser extremamente negativos, beleza? Então, o que a gente tinha para falar em relação ao liberalismo, gente, é basicamente isso. Eu espero que vocês anotem, né, que busquem fazer os exercícios que eu vou passar, né, que eu vou enviar para vocês também, tá bom, gente? E aí, né, tem mais uma aulinha para eu gravar hoje, né, que é a aula de história de vocês, né, e aí a gente finaliza, né, por essa semana aqui, tá? Então não deixem de assistir as nossas 3 aulas, tá? Vocês vão perder um tempinho legal, não vão perder, vocês vão ganhar um tempo, né? Mesmo vendo meu rosto aqui, vocês vão ganhar um tempinho, né, e vocês vão ganhar conhecimento, que é o mais importante de tudo, tá bom, gente? Então, estou encerrando essa aula aqui para já partir para a próxima aula, para a última gravação de hoje, que é a aula de história. Valeu, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Gente.